Fala pessoal, boa noite. Amigos, hoje eu quero estar falando aqui sobre o tema denúncia anônima no processo penal. Bom, a gente tem que começar pela definição, né, desse termo, denúncia anônima. A denúncia anônima nada mais é do que o start, o início da apuração do crime. Imaginemos que fulano esteja cometendo um crime de difícil descoberta. São crimes que são geralmente de difícil elucidação. Então o que acontece é uma denúncia anônima. A denúncia anônima ela surge, né, como um start para uma investigação. Mas o que acontece? A denúncia anônima, a polícia quando toma conhecimento dela, o que a polícia deve fazer? A polícia deve fazer uma apuração através de uma investigação preliminar. A polícia não pode, com base numa denúncia anônima, imediatamente instaurar um inquérito. Não, a polícia, segundo os entendimentos dos tribunais superiores, ela deve apurar preliminarmente se aquela denúncia anônima procede. A Polícia Civil, a Polícia Federal, ao tomar conhecimento e fazer essa apuração preliminar e verificar que a denúncia anônima tem procedência, imaginemos a seguinte situação: fulano denuncia que em determinado local, um indivíduo denuncia, né, a gente não sabe quem é anonimamente, que em determinado local está ocorrendo tráfico de drogas. A polícia, ela deve apurar, fazendo uma campana, chegar com viaturas descaracterizadas e verificar se naquele determinado local realmente está ocorrendo um crime de tráfico de drogas. Verificando que está ocorrendo, o delegado, sim, aí ele deve instaurar o inquérito policial e apurar o cometimento daquele crime. A denúncia anônima, ela não pode acarretar medidas sensíveis. O que seriam medidas sensíveis, doutor? Por exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão. Medidas que invadem a esfera íntima da pessoa. Essas medidas que são mais gravosas na esfera da intimidade do indivíduo, elas devem vir com indícios claros de que está ocorrendo crime. Onde há fumaça, é indício de que há fogo. Então, medidas sensíveis, elas devem vir acompanhadas de uma investigação, de um inquérito, não tão somente através de uma denúncia anônima, sob pena de aquela prova ser considerada ilegal. A interceptação telefônica, pior ainda, a interceptação telefônica, ela deve ser a última ratio. Se a polícia, através da denúncia anônima, através de uma instalação de inquérito, não conseguir apurar determinado delito, aí sim a autoridade policial ela deve representar para essa medida mais sensível, a interceptação telefônica. Porque, imaginemos, seria muito fácil qualquer pessoa denunciar a outra e a polícia já sai invadindo a casa dos outros. Uma denúncia anônima ali, já sai invadindo, já sai interceptando, monitorando as suas conversas no grampo. Seria muito fácil acontecer isso. Banalizaria essas próprias medidas investigatórias. Então, por exemplo, a interceptação telefônica ela deve ser a última ratio. Se a polícia, através dos métodos convencionais, não conseguir elucidar o crime, aí sim, ela fundamentando na sua representação, ou o Ministério Público, de que aqueles métodos mais habituais não foram suficientes para estar ocorrendo a investigação, aí de fato ela deve representar por essa medida mais gravosa, sob pena, inclusive, de que quem, por exemplo, a autoridade judicial, um juiz, decretar uma medida dessa, responder por abuso de autoridade. Ou, através de uma denúncia anônima, já instaurar inquérito, responde, é possível que o promotor de justiça ou a autoridade policial respondam por crime de abuso de autoridade. Isso aí está previsto na lei do abuso de autoridade, no artigo 27, que diz que requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Ou seja, a investigação preliminar, que seria uma investigação que antecede um inquérito devidamente justificada, não é crime. Mas requisitar um inquérito à falta de qualquer indício
A denúncia anônima, ela, por si só, não é indício. Deve vir acompanhada de outros elementos. Aí sim instaura o inquérito, sob pena de responder por crime de abuso de autoridade. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. E um ponto que é muito interessante, por exemplo, interceptação telefônica e denúncia anônima. O software que faz a interceptação telefônica é um software conhecido como Guardião, projetado pela empresa Digitro. E o que acontece? E acontece, né? Já vimos, por exemplo, na Operação Lava Jato, interceptações ilegais. A polícia pega e realiza uma interceptação que não há uma autorização judicial para que seja realizada. E ela está ouvindo lá, na interceptação, a comunicação ali daquele sujeito. O que acontece? Ela não pode dar início numa investigação legal com base naquela interceptação, porque ela é ilegal. Mas o que pode acontecer? Com base nas informações daquela interceptação, surge uma denúncia anônima. Mas quem realizou essa própria denúncia anônima é a própria polícia. A própria polícia fez a denúncia anônima com base na interceptação ilegal, para justificar o que eles querem, a investigação. Evidentemente, a polícia descobriu um crime nessa interceptação ilegal. E com base nessa descoberta, ela própria cria uma denúncia anônima para que ela possa, aí sim, estar investigando legalmente. Ou seja, é uma forma de transmutar um ilícito no lícito, o ilegal no legal. Vejamos a criatividade, hein? Muito interessante esse aspecto, para que seja legitimado, né? A denúncia anônima. Então, pessoal, o último ponto aqui que eu quero também ressaltar, que é a denúncia anônima e indevida busca domiciliar e não só domiciliar, mas veicular e pessoal. Imaginemos que surge uma denúncia anônima. É possível ocorrer uma busca pessoal em você? O famoso enquadro, uma busca no seu veículo, na sua casa? Não, não é possível. A polícia tem que ter fundadas suspeitas de que aquilo ali, de que aquela pessoa está portando objetos ilícitos. A fundada suspeita tem que ser antes. Tem que ser a priori do crime, não a posteriori, posteriormente. O a priori é as fundadas razões. Nervosismo basta? O nervosismo aí é uma questão de difícil pacificação nos tribunais superiores. É uma questão aí de divergência. Se o nervosismo é suficiente ou não para fazer uma busca na rua. Fulano viu a polícia, fulano saiu correndo, apresentou sinais de nervosismo, isso é suficiente? A polícia, com tirocínio, com a intuição dela, o agente policial ele pode realizar aquela abordagem? Tem decisões dizendo, por exemplo, do STJ que sim, decisões do STF falando que sim, do STJ falando que não. Enfim, é um tema bastante nebuloso, né? Existe uma zona cinzenta aí nesse tipo de tratativa, né? Na ordem das ideias desses. Então, a questão que eu queria levar a efeito aqui nesse vídeo de hoje era essa, sobre denúncia anônima, o que pode, o que não pode, quais são os seus efeitos, o que ela é. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta, comente, compartilhe. Nas descrições aqui estão o meu contato, caso queiram entrar em contato comigo, os meus produtos, o meu livro sobre a experiência de ordem no Tribunal do Júri. Enfim, é isso.